Agora falando um pouquinho da origem dos nomes dos elementos, como curiosidade, eles podem variar de acordo com o idioma de origem, eles são latinos, gregos, alemão, russo, outros nomes como inglês, japonês, etc. Ou pode ser uma homenagem a uma figura mitológica, um corpo celeste, uma pessoa, um lugar, alguma propriedade ou característica da próprio elemento químico ou homenagem a algum mineral. Essa aqui é uma tabela que eu peguei aqui desse site aqui de baixo, que eu vou deixar marcado para vocês. Muito interessante, está em inglês, mas ele dá uma distribuição assim sobre todas as origens e de nome e língua, né, e idioma dos elementos químicos. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui embaixo, como hidrogênio, né, tem sua origem do nome do grego, que vem de hidror e genos, né, que tem a ver com gerador, né, de água. Certo? O símbolo dele é o H. Você tem o einstênio, que é simplesmente uma homenagem a Albert Einstein, que é representado pela letra ES. O antimônio, né, que vem da palavra stibium, por isso que o símbolo é SB, por causa desse S e desse B aqui. Ele normalmente não é encontrado sozinho na natureza, mas sim combinado com outros elementos químicos como enxofre e oxigênio. Esse talvez seja um dos aspectos mais importantes dessa primeira parte, que é como que você faz para localizar um elemento químico na tabela a partir de sua distribuição eletrônica. Você tem que observar duas coisas. Primeiro, o período. Né, primeiro, para você encontrar o período, você tem que observar o número de camadas da distribuição eletrônica do seu átomo. E segunda coisa, você tem que analisar, para encontrar o grupo ou a família, você tem que analisar os elétrons da camada de valência e o subnível mais energético, dependendo do tipo do elemento. Tá? Se forem elementos representativos, e leia-se, são elementos das famílias A, tá? Das famílias A, você vai ter que fazer o seguinte, você só simplesmente soma os elétrons da camada de valência que você encontra a própria família A. Por exemplo, se você tem um elétron na camada de valência, ele vai fazer parte da família 1A. Se você tem dois elétrons na camada de valência, vai ser parte da família 2A. Só que se você tiver se você tiver 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, vai ser da família 7A. E assim sucessivamente. Tá? Isso para achar a família A. Para você achar o grupo, aí é um pouquinho menos simples, né? Vamos colocar assim, menos simples. Porque se você tiver até 2 elétrons na camada de valência, vai ser grupo 1, grupo 2, né? Então só tem duas possibilidades, grupo 1 ou grupo 2. Mas se você tiver mais do que 2 elétrons na camada de valência, para você encontrar a família dos elementos representativos, o grupo, aí você tem que somar 10 elétrons. Por exemplo, se você tem um elemento químico com 5 elétrons na camada de valência, você vai fazer 5 mais 10, vai ser o grupo 15. Se você tiver 3 elétrons na camada de valência, você vai fazer 3 mais 10, vai dar 13. Tudo bem? Então tem que ser um número maior do que 2. Menor ou igual a 2, né? É só você colocar o número do grupo. Tá? Para a transição interna, e leia-se, são as famílias B, o que você tem que fazer? Você tem que somar os elétrons da camada de valência mais os elétrons do subnível mais energético. Tudo bem? Talvez não faça muito sentido para vocês agora, mas os exercícios com certeza vai fazer. Detalhe extremamente importante. Você tem que estar com o elemento neutro para conseguir localizar ele na tabela periódica, sendo que ele não perdeu nenhum elétron, nem ganhou nenhum elétron. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Tá bom? Se for um íon, se você tiver um íon na sua mão, né? Assim, para você determinar o período e o grupo. Se for íon, você tem que pensar como se ele fosse um átomo neutro, tá? Para daí você encontrar. Por exemplo, o sódio. Sódio tem número atômico igual a 11. Não tem excesso de carga, então ele é um átomo, né? Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então ele vai ter 11 também. Fazendo a distribuição eletrônica, né? Isso aí foi das nossas aulas passadas, só começar aqui, ó. Distribuir 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, certo? Aqui deu 10, 3s1. Certo? Para você descobrir o período, você tem que olhar para o número de camadas. Você tem 1, 2, 3 camadas. Então a terceira camada que vai dar, a última camada que vai dar o período. Então ele está no terceiro período. Terceiro período. Período. Tá? Agora, olha para a camada de valência e soma os elétrons da camada de valência, que no caso só tem um. Então é família 1A, tá? Ou grupo 1. Professor, como que eu sei que é a família 1A? Porque terminou, né, com o subnível S. Tudo bem?
E as famílias A, eles são acessos das pontas, né? São essas primeiras duas colunas aqui, família A, e todo esse bloco aqui, que também é família A. E a família B é esse meio aqui, tá bom? Aí se você for olhar, ó, terceiro período, a terceira linha, primeira, segunda, terceira linha. Então o elemento vai estar aqui. Família 1A, ou grupo 1, é a primeira coluna, né? Então vai estar aqui. Então a gente encontra o sódio. Ok? Titânio, átomo, né? Número de prótons é igual ao número de elétrons, então você vai ter 22 elétrons para distribuir. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, até agora foram 10, 3s2, 3p6, 4s2, foram 20, 3d2. Repara, a distribuição eletrônica terminou no subnível D. Se terminou no subnível D, só voltar nas aulas se você não lembrar, esse aqui é um elemento de transição. E subdividido como transição externa. Tá? Porque terminou com um D. Esse aqui é representativo. Tudo bem? Esse elemento aqui, o sódio é representativo. Mas esse aqui é a transição externa. Então o que você tem que fazer para encontrar ele na tabela? Né? Primeira coisa, vamos achar o período. Você tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então o período é o quarto. Então ele está na quarta linha. Tá? Quarta linha. Só que para você encontrar em qual coluna que ele está, né? O que você tem que fazer? Somar o grupo. Né? Só você fazer o seguinte. Somar os elétrons do subnível mais energético aos elétrons da camada de valência. Porque a 4 é a camada de valência. Então vai dar 4. Então vai ser a família 4B, né? Ou grupo 4. Tá bom? Aí você vai ver, ó. Tá na quarta linha, né? Primeiro período, segundo, terceiro, quarto. No grupo 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Então vai estar aqui. Tudo bem? Próximo exemplo, Cl. Distribuição eletrônica, 1s2, né, um átomo, então vai ter 17 elétrons também, estou fazendo um pouco mais rápido. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? 17 elétrons. Você tem 1, 2, 3 camadas, então o período vai ser o terceiro período. Terceiro período. Tudo bem? Aí se você pegar a camada de valência e somar os elétrons da camada de valência, você vai ter a família ou grupo, né? Você vai ter 2 mais 5. 2 mais 5 é 7. Então isso indica que a família 7A ou o grupo 17, lembra? Porque você tem mais do que 2 elétrons. Ou o grupo 17. Isso é para os elementos de elementos representativos, tá bom? Então olha só. Terceiro período é terceira linha. Primeira, segunda, terceira linha. E grupo 17... né? É só você contar aqui até o 17º grupo. Terceira linha, grupo 17, é o Cl. Tá bom? O boro, 5 elétrons só, né? Esse número atômico igual a 5. 1s2, 2s2, 2p1. Tudo bem? Só tem 2 camadas, então vai estar na segunda linha ou segundo período. Somando os elétrons da camada de valência, você vai ter 2 mais 1, sendo igual a 3. Então a família 3A ou grupo 13, tá bom? Então vai estar no segundo período, a segunda linha, primeira linha, segunda linha. E grupo 13 ou família 3A, tá bom? E para finalizar, neônio, 10 elétrons, né? Porque é um átomo, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, tudo bem? Só tem 2 camadas, então ele está no segundo período. Segunda linha. Na família, né, só somar os elétrons da camada de valência. 6 mais 2, 8. 8 elétrons, família 8A, ou grupo 18. Então vai estar na segunda linha, vai estar aqui, ó, neon. Tá bom? Eu falei uma outra forma também de você lembrar, né, que às vezes até mais simples para alguns, é você olhar só para o último termo da distribuição eletrônica.
Lembra que esse aqui é o subnível, essas duas colunas aqui terminam com o subnível S, aqui termina com o subnível P, aqui com o subnível D, aqui com o subnível F. E você segue a seguinte ordem, né? Aqui você vai ter, por exemplo, D1, D2, D3, D4 até o D10, né? Aqui é P1, P2, P3 até o P6, exceto o hélio que termina com S2. Você vai ter o S como S1, S2 e o F de 1 a 14, né? É só você olhar aqui, ó. Se termina com S1, vai estar na primeira coluna. Se termina com D2, da parte do D vai terminar aqui, ó, na segunda. Se termina com P5, ele vai estar aqui, ó, no P5, P1, P2, P3, P4, P5, vai estar nessa coluna aqui. Se termina com P1, vai estar nessa daqui. Se termina com P6, vai estar nessa última aqui. Certo? Se vocês não entenderam alguma coisa, voltem à aula, tá? Assistam quantas vezes precisarem para que vocês entendam plenamente isso. Beleza?